Voltamos com o Band Entrevista. Hoje a gente recebe o general de brigada do Exército Brasileiro, Mário Fernandes, que é comandante da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel de Caçapava. General, o senhor explicava a ação, o trabalho no Rio de Janeiro. Para a gente fechar essa página Rio, o Exército fica em decreto até o final do ano no Rio de Janeiro, com intervenção. O senhor acredita que esse tempo é suficiente pela sua experiência? Esse tempo pode ser prorrogado, deve ser prorrogado? Como é que o senhor vê isso? Eu vou raciocinar com o decreto presidencial. O decreto federal, ele amarra até o final de dezembro de 2018. E todo o planejamento das Forças Armadas, no caso do Gabinete de Intervenção, está baseado nisso. Tanto na reestruturação do aparato de segurança pública do Estado, como o apoio das forças militares aos órgãos de segurança e ordenamento público estão planejados para que seja suficiente e o cumprimento dessa missão até 31 de dezembro. Agora, a experiência do passado nos mostra que pode haver a solicitação por parte do governo do Estado do Rio de Janeiro de uma postergação desse prazo, uma prorrogação desse prazo? Pode. Mas a intenção das Forças Armadas, em particular do Exército, é que isso seja batido até 31 de dezembro e que nós possamos passar a segurança pública do Estado de maneira adequada, saneada, em condições de prosseguir com as próprias pernas. O senhor serviu durante muito tempo no Rio de Janeiro, né? Ao longo da sua carreira, o senhor tem mais de 20 anos servindo no Rio de Janeiro. Na sua opinião, a violência do Rio, a situação de insegurança do Rio, é esse caos todo ou isso é supervalorizado hoje? Não, eu não diria que é supervalorizado. Existe um problema sério. Está aí a intervenção decretada e decretada de uma forma responsável, bastante analisada e planejada. É sério. Hoje, no Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país, uma cidade que nos traz tanto benefício para o país, né? Produção industrial, o PIB do próprio Estado, o turismo que ali tem, a cultura que nós temos no Estado do Rio de Janeiro, tudo isso sofre com a segurança pública insuficiente, com meios insuficientes. Então nós temos que mudar um pouco essa estrutura, certo? Transformá-la de tal maneira que ela prossiga com as pernas do Estado e de forma condizente, a dar sensação, não só a sensação, mas a segurança pública à sociedade carioca. A gente costuma dizer, estão aumentando muito. Não está assim a coisa no Rio de Janeiro. Se a gente for olhar, existem cidades brasileiras que têm índices de violência como os do Rio de Janeiro. O que acontece é que o foco está ali. É uma cidade muito querida pelo povo brasileiro. Pela importância da cidade. Exato, pela importância, é uma cidade muito querida. E o que a gente vê ali ganha um enfoque muito maior pelas câmeras e lentes da mídia, né? O que a gente precisa hoje é que a mídia comece a mostrar a evolução positiva, comece a mostrar o que de positivo está sendo conquistado, seja pelo Estado, pela intervenção e pela própria sociedade. Essa sensação de segurança ela está melhorando. A atitude, a postura de policiais na execução do seu trabalho, de suas responsabilidades, está melhorando, estão sendo mais efetivas e está trazendo essa segurança aos poucos à sociedade. Ô, general, o senhor falou em mudança de perfil, inclusive de preparação do Exército Brasileiro para atuar em ações sociais. A gente viu o Exército inicialmente sendo chamado para ações extraordinárias e justificáveis. Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, milhares de turistas, delegações, o mundo inteiro no Brasil. Isso agora começa assim numa intervenção no Rio de Janeiro e tal. Por outro lado, o Exército se torna mais próximo da sociedade civil, porque está lá, não só com o braço forte, mas também com a mão amiga, como diz o próprio Exército. Como é que o senhor vê essa mudança de perfil, essa aproximação com a sociedade civil do Exército Brasileiro, depois de toda uma história que o Brasil tem, dos últimos 60, 70 anos, essa reaproximação agora através de uma segurança pública, de um trabalho. Como é que o senhor vê essa mudança? Eu diria que essa é a grande anistia que a nossa sociedade precisa. É claro que erros foram cometidos no passado, erros foram cometidos em prol do cumprimento da missão institucional que se tinha naquele momento, né? Mas tudo foi feito legalmente, tudo foi feito de acordo com
com os anseios da sociedade naquele momento e por decisões governamentais. Né? A gente não entra no contexto dos governos militares ou governos civis. O que acontece hoje é uma sociedade que é uma só, não existe sociedade civil ou militar. A sociedade é uma só, somos todos brasileiros e cada um, dentro da sua especialização, dentro da sua responsabilidade, está conjugando esforços para dar solução a um problema sério que nós temos num dos estados da federação. O emprego das Forças Armadas no Rio de Janeiro é perfeitamente viável. Eu vejo isso aí mais um ponto de aproximação das nossas Forças Armadas à sociedade brasileira, não só carioca. Nós temos que participar. Não justifica a gente gastar tanto dinheiro na manutenção de Forças Armadas como as brasileiras e elas, num país que é pacífico por tradição histórica, certo? Não serem empregadas para a solução de um problema tão importante como o de segurança pública. Essa participação nós enxergamos como importante e como o nosso comandante, General Vilas Boas, costuma dizer, dentro dos conceitos de legalidade, legitimidade, nós temos buscado atuar de maneira a levar o conforto, levar o bem-estar, garantir a soberania, garantir a liberdade do cidadão brasileiro. Nos últimos tempos, o Exército tem sofrido corte de orçamento, a redução do orçamento militar. A formação hoje do soldado, do militar, ela sofreu com isso, general? Ela sofreu, sempre sofre, mas uma vantagem que nós temos é uma capacidade de adaptação, uma flexibilidade. Então, nós mudamos o comando da Força Terrestre, ele mudou o perfil da instrução, priorizando. Então, nós temos hoje forças de emprego estratégico, que naturalmente recebem um recurso a mais para a manutenção da sua capacidade operacional. A nossa brigada é uma delas. São tropas de pronto emprego, certo? Então, o comando da força precisa empregar de imediato, certo? Emprega uma dessas tropas, que tem uma garantia maior de recursos para manutenção desse adestramento e dessas capacidades. Se ele vislumbra no futuro o emprego de outras tropas, ele já vai dar um suporte a mais, um reforço a mais em termos de recursos, meios para esse adestramento. Essa mudança ela foi feita também priorizando os temas, priorizando as técnicas, táticas e procedimentos que uma força militar, um componente hoje da Força Terrestre, tem que ter como capacidade operacional para atuar, seja em uma ação de guerra, segurança territorial, segurança de fronteira, seja em uma ação de não guerra, como é uma operação de garantia da lei e da ordem, uma força de pacificação no Rio de Janeiro ou, no caso, a intervenção. No caso do Rio de Janeiro, nessa semana foram quantos soldados do Vale para lá e quanto tempo eles vão ficar? Isso já está definido? Já está definido. O grande objetivo da nossa tropa estar indo é que nós observamos aí ao longo dos últimos meses um emprego muito regular e intenso das tropas cariocas, certo? O Comando Militar do Leste, que tem sede ali no Rio de Janeiro, ele tem uma capacidade muito grande, certo? Tem um efetivo muito grande de tropa. O problema é que se empregar durante vários meses nessas ações, eu estou tirando essas tropas do aquartelamento, da sua rotina de adestramento, segundo a sua base doutrinária, eu tiro da rotina de administração daqueles aquartelamentos, e o militar, é claro, ele deixa de dar uma atenção maior aos seus familiares. Então a intenção agora é de colocar tropas do Comando Militar do Sudeste, no caso da nossa brigada, é para aliviar um pouco, dar um pouco mais de tranquilidade para as tropas cariocas, para que elas tenham tempo de voltar à rotina do aquartelamento, dar um pouco mais de atenção às suas famílias e terem um pouco mais de descanso. Respondendo a sua pergunta agora, efetivamente, em princípio, nós vamos mandar contingentes de 450 homens, aproximadamente o valor de uma unidade, valor batalhão. Nós chamamos de força-tarefa aeromóvel, porque na verdade ela vai com composição de força de emprego direto ao combate, tem composição de força de apoio de fogo, apoio logístico, então é uma tropa autossuficiente, digamos assim. São 450 homens e vão se revezar
ao longo de 15 dias inicialmente, podendo passar de mês em mês. Ok, o general continua conosco, mais um rápido intervalo. Band Entrevista volta já.